vamos fazer a nossa lição da nossa revista, o curso de discipulado, da nossa revista Passo a Passo com Cristo. É uma revista da editora Lerban, foi escrita por João Leão dos Santos Xavier. Nós adotamos essa revista e nós hoje estamos na lição de número 2. Antes, vamos fazer uma oração iniciando a nossa aula. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui com teus filhos, orando, clamando a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia sobre nossas vidas. Abra nossa mente, o nosso entendimento para tudo que o Senhor quer nos ensinar durante esse curso. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, você que está fazendo esse curso conosco, eu te aconselho a pegar a sua Bíblia, a pegar um papel para você estar anotando os pontos importantes. É muito interessante que você anote, principalmente aquilo que você tiver dúvidas, e depois você comenta lá o que você tem dúvida, o que nós pudermos fazer para te ajudar, nós vamos estar te ajudando. Hoje, nós, na lição de número 2, o título é Dificuldades na Caminhada. Na nossa caminhada na fé cristã, muitas vezes nós temos dificuldades. E hoje nós vamos estar vendo como contornar essas dificuldades. O nosso texto básico é Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 57. Vamos estar lendo aqui na Bíblia. Eu vou estar lendo. Condições para o discipulado. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. Isso ele falou com Jesus. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? É só até aqui. Voltamos à revista. Nós temos aqui um versículo para decorar. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Certa vez, o pastor Aquiles Barbosa Júnior pregou para uma pessoa sobre a salvação, e ela aceitou. Então, ele começou a falar das dificuldades que teria no andar com Jesus. A pessoa reagiu dizendo que se seguir a Cristo custava todo aquele sacrifício, então não queria. Quantos desistem nos primeiros passos? Mas o evangelho é para os fortes, para aqueles que querem ser vencedores na dificuldade. Andar com Cristo é um privilégio. Você saber que você anda com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, nós temos dificuldades, sim, mas nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que nos ama de uma forma tão grande, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Primeiro tópico, destacamos, pois, alguns dos problemas das dificuldades que encontramos na caminhada cristã. Um problema dentro de você. Um dos primeiros problemas que o novo convertido enfrenta é o dos sentimentos, quando ele começa a sentir angústia, muitas vezes por causa da palavra. Muitos acham que desiste. Não confie nos seus sentimentos. Confie em Jesus e na sua palavra. Considere essa ordem das coisas para crescer firme e forte na fé. Andar com Deus é você se separar das coisas do mundo. É uma opção sua andar com Jesus. Em primeiro lugar, o fato é a palavra de Deus, aquilo que está escrito e em que devemos depositar a nossa fé. O que Deus falou, o que não pode ser alterado. Se o Senhor disse que se você crê
nele você está salvo, então é porque está mesmo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é fiel. Em segundo lugar, a fé. A fé segue ao fato. Em terceiro lugar, o sentimento. Sentimento, segundo a palavra de Deus, surge à medida que você vive de acordo com as escrituras sagradas. Se seu sentimento não corresponde, não se impressione, eles não podem comandar a nossa vida, pois devemos andar por fé na palavra de Deus. E o que é andar por fé na palavra de Deus? É colocar a nossa fé acima de todas as coisas. É olhar para Cristo como nosso único Salvador, porque Ele pagou um preço altíssimo por nós. Não tem como você andar com Cristo e olhar para as coisas do mundo. Nós precisamos olhar para Deus continuamente, sabendo que Ele é o consumador da nossa fé cristã. E tudo que nós conseguimos é através da fé, é através de estar com Cristo. Em nome de Jesus, nós precisamos buscar essa presença de Deus. Nós precisamos buscar essa comunhão íntima com Deus. Segundo tópico fala sobre a tentação. Satanás, ele está sempre querendo que voltemos à prática das coisas antigas ou que caiamos em algum pecado. Devemos resistir ao diabo. E como resistir ao diabo? Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 7, fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando você resiste ao diabo, ele sai da sua vida. Ele não tem como continuar, porque Deus nos deu autoridade sobre as trevas. Quando você está com Cristo, você tem essa autoridade em nome de Jesus, porque Jesus venceu Satanás. Jesus venceu lá na cruz do Calvário e ele deu essa autoridade para nós. Então, você tem autoridade, você tem força para resistir a Satanás através do nome do Senhor Jesus. Satanás, ele tentou Jesus em Mateus 4, de 1 a 11. Eu vou estar lendo para você aqui Mateus 4, de 1 a 11, onde ele fala da tentação. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrando-me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só ele servirá. Então o diabo deixou e chegou os anjos e o servia. É assim também conosco. Jesus, ele resistiu, porque Jesus estava ali sendo provado para começar o seu grande ministério aqui na Terra. O ministério que ele veio para nos salvar. Ele veio com uma missão. E eu quero dizer para você, querido irmão, que você também tem uma grande missão. Nós estamos aqui sendo preparados para viver eternamente com Deus. Todos nós temos um ministério, todos nós temos uma missão. Por isso, essa lição, esse estudo bíblico é muito importante para que você conheça a sua nova caminhada com Deus, como é andar com Cristo. A vida de quem anda com Cristo é vitoriosa, porque nós temos Deus em nossa vida. Apesar de termos
momentos de aflições, são momentos de aflições, de angústia, porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que aqui no mundo teríamos aflições. E temos aflições, passamos por muitas dificuldades às vezes, mas nós temos algo diferente, porque nós sabemos, nós temos a certeza absoluta que nós venceremos, porque nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Nós venceremos todas as dificuldades, porque Deus está conosco, o braço dele está conosco. Então não temas, a tentação virá, mas o Deus que você serve é maior do que ela. Quando você resiste à tentação, você é mais que vitorioso em Cristo Jesus, porque assim como os anjos vieram e serviram a Cristo, o Senhor o servirá. O Senhor estará pronto ali quando você resistir ao diabo, então você está sujeitando a palavra de Deus. E ele tentou a Jesus e vai tentar você também. A tentação em si, ela não é pecado. O pecado é cair na tentação. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou a orar. E não vos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Nós vemos aqui, é uma das passagens da Bíblia bem interessante, que está no livro de Mateus, no capítulo 13, onde os discípulos pediram ao Senhor Jesus para lhe ensinarem a orar. E o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar. Está aí no capítulo 13, a partir do verso 6. Mas vindo-se. Mateus 6, 13, né? É o contrário, não é 13, 6, é 6, 13. E nós induz a tentação. Então, os discípulos pediram ao Senhor Jesus para ensinar a orar, e eles ensinou a oração do Pai Nosso. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas. Nós oramos para que Deus nos ouça. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que estás no céu. E o teu Pai que estás no céu te recompensará. A nossa recompensa está em Cristo. Quando nós clamamos a Ele, olha o que diz o 3. E não te induza a tentação, mas livra-te do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Tudo pertence ao Senhor. Todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração é para o Senhor. Quando nós invocamos o nome de Deus, Ele ouve o nosso clamor, Ele vem ao nosso socorro. No momento de dificuldade, o que o diabo está nos tentando, quando nós clamamos a ajuda de Cristo, imediatamente a gente recebe essa ajuda. E você tem autoridade para expulsar toda a força do mal. Um pecado cometido pode trazer terríveis danos a uma vida. Portanto, procure forças no Senhor Jesus para resistir ao pecado. E se cair, lembra-se que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, apesar de nós buscarmos forças em Cristo para que não caímos em tentação, você lembra-se que se você cair em tentação, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele vem ao teu socorro. Então, é só clamar o poder de Deus sobre a sua vida, é só clamar a ajuda e o socorro do céu sobre a sua vida. Aqui em 1 João, no capítulo 1, o verso 7 e 9, fala assim: porém, se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós pecamos, não existe pecado que Deus não perdoa. Ele só existe pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Precisamos ir diante de Deus, confiando que, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, de nós termos errado, termos pecado, o Senhor Jesus, ele nos perdoa. Então, nós temos que resistir ao diabo para não cair em tentação e não pecar. Fazer tudo para não pecar, mas se pecar,
Ele perdoa os nossos pecados. Isso é a nossa fé e a nossa confiança nele, porque ele é poderoso para mudar o curso da nossa vida, se nós assim permitirmos. No terceiro, fala sobre o orgulho. Uma vez que você passa a crer em Jesus, é natural que cresça espiritualmente. Está lá em 2 Pedro 3,18, que fala sobre isso. Sobre como é andar com Cristo. Você cresce espiritualmente. Você não tem como uma pessoa que está com Cristo não crescer espiritualmente, porque é a intimidade com Deus que nos dá crescimento espiritual. A intimidade com Deus te eleva, porque você começa a orar e Deus ouve a sua oração, ele atende os seus pedidos e o mundo vê a glória de Deus na sua vida. Quando você começa a andar com Cristo, coisas tão extraordinárias acontecem na sua vida que as pessoas à sua volta começam a perceber que você não é mais o mesmo. Que coisas extraordinárias acontecem quando você ora. Quando você toca em alguma coisa, Deus abençoa, Deus multiplica, e aí a pessoa não pode deixar que o orgulho entre no seu coração. Aqui no livro de 2 Pedro, no livro de 2 Pedro fala o seguinte, 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. A ele seja toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, toda a honra, toda a glória é do Senhor Jesus, não é nossa. Quando Deus usa alguém poderosamente para curar, para libertar, para levar a palavra de conhecimento, de sabedoria, é Ele, é para Ele, não é para nós. Não somos nós, a glória não é nossa, o poder não é nosso, é de Deus. Por isso não podemos nos orgulhar. O nosso orgulho é em Cristo Jesus, é em saber que Deus está em nossa vida. Não que nós vamos nos achar melhor do que ninguém, não existe pastor, missionário, pregador melhor do que ninguém, músico, cantor, não existe estrela na obra de Deus, a estrela é Cristo, ele é tudo em nossa vida, ele é tudo, nós nada somos, sem ele nós não somos nada, absolutamente nada. Algumas pessoas, quando alcançam certo crescimento, às vezes acima de outros mais antigas na fé, caem porque não dão lugar ao orgulho. Não deixe que o orgulho entre na sua vida. Não pense que você já é um crente maduro, que já alcançou mais do que os outros, mesmo que tenha alcançado, não se orgulhe. Esse pecado tem levado muitos à ruína e à queda. Muitos pregadores, eu tenho visto, acham que o poder é dele, o poder não é nosso, é do Senhor. É o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, isso é maravilhoso. Vamos ao 4 que fala sobre os sofrimentos. Quando você aceitou Jesus, tudo era alegria. Mas o sofrimento vem, nessa ocasião, Satanás cochichará em seus ouvidos, dizendo mentiras, para que, se o seu sentimento não estiver bom, você volte atrás. Diante de alguns, ele põe a dúvida, as pessoas começam a pensar que não são realmente salvas, que não foram aceitas por Deus. Não dê ouvido a Satanás. Você precisa viver pela fé e não pelo sentimento. Olhe para Cristo. Cristo, ele pagou um preço altíssimo por você. E ele quer que você creia nele. A vida do servo de Deus é um privilégio, você saber que tem um Deus todo-poderoso que olha para você, que cuida de você nos mínimos detalhes. Nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida. Ele zela por você, ele zela pelo teu sono, pela tua família, por tudo aquilo que você ora. Quando o crente coloca o joelho no chão para orar, Deus ouve a sua oração. Ele ouve, ele atende a sua oração. Se a sua oração agrada o coração de Deus, se estiver dentro da palavra. A nossa oração tem que ser segundo a palavra de Deus. Deus quer que você seja abençoado? Quer. Se a sua oração é algo bom, algo que está dentro da palavra de Deus, ele ouve sim.
E ele responde: se você estiver dentro dos propósitos de Deus para a sua vida. Agora, se você orar para Deus prejudicar alguém, matar alguém, fazer algo que é contrário à palavra de Deus, não vai acontecer. E Deus tem o seu tempo e a sua hora. O novo convertido é um privilégio conhecer a palavra de Deus através dos estudos bíblicos. Precisamos ler a Bíblia continuamente, sabendo que Deus pode todas as coisas nos céus e na terra. E esse estudo bíblico é conhecendo a Deus. Eu quero conhecer a Deus. E se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que ler o manual que ele deixou para mim. Aqui ele se apresenta, quem é Deus, está aqui na Bíblia, quem é Deus. Qual o plano de salvação que ele tem para mim, está aqui na Bíblia. Tudo o que você precisa para ter uma vida abundante com Deus está aqui na Bíblia. Ele diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Nós sofremos por falta de conhecer a Deus. Precisamos conhecer ele, e ele se faz conhecer através da sua palavra. No segundo tópico, fala sobre os modelos das parábolas. Jesus contou uma parábola que apresenta as dificuldades que uma pessoa enfrenta para segui-lo. Ele ilustrou isso falando de 4 tipos de terreno em que o semeador espalhou a sua semente. Nós vamos ver aqui à beira do caminho. Essas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e encontram os primeiros obstáculos. Satanás rouba a semente do seu coração. Esses nem chegam a se converter. Certamente, esse não é o seu caso. Quantas tentativas de Satanás para desviar você da fé devem ser rechaçadas. Satanás é um inimigo contra o qual você vai lutar sempre. Essa passagem à beira do caminho está no livro de Mateus, no versículo 4, no versículo 19, fala sobre isso. Em 1 Pedro 5, 1 Pedro 5 aqui fala sobre Satanás é um inimigo feroz que vai lutar contra a sua vida. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, Satanás ele vai estar sempre tentando o servo de Deus, aqueles que amam o Senhor, que andam na presença do Senhor, para tirar eles da presença do Senhor. Vai colocar dúvida, vai usar familiares para te tirar da igreja, da presença de Deus, para falar com você que é inútil servir ao Senhor, andar na presença do Senhor. Não creia nisso. Confia em Deus, confia na palavra do Senhor, resistir ao diabo, olhe para Cristo, porque Cristo tem uma grande recompensa para você. E a nossa maior recompensa é saber que um dia iremos viver eternamente com o Senhor. Aqui na Terra tudo é passageiro, tudo é muito rápido. A única esperança nossa chama Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. Esperança de salvação eterna. Veja como o mundo está em um reboliço. Quantas coisas terríveis acontecem no mundo inteiro. E você é um privilegiado. Você está aqui firme na presença do Senhor. É um privilégio servir a Deus e andar com Deus. No versículo 2 fala, solo rochoso, que é no versículo em Mateus 13, o verso 5, o 20 e o 21. Aqui Jesus apresenta a dificuldade enfrentada por esse tipo de terreno, que é a angústia, perseguição, talvez de um parente, um amigo, pode ser crítica, desprezo ou perseguição, abandono de alguém querido, vem os escândalos, você pode encontrar alguém que diz seguir a Jesus, mas a sua vida não corresponde à sua declaração de fé. Não se impressione nem se escandalize. Olhe para Jesus. Muitas pessoas dizem que seguem a Jesus. Muitas pessoas dizem, elas vão à igreja, estão na igreja, senta lá no banco, ouve a pregação, mas o pensamento dela está longe.
ela está longe, ela sai dali, ela esqueceu todos os propósitos de Deus na sua vida para se servir ao Senhor. Não basta ir à igreja. Nós temos que viver a palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, conhecer a Deus e saber que nós temos um Deus todo-poderoso, que somente Ele pode mudar a história da sua vida. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é que faz a diferença na sua vida. Não é um ouvinte da palavra, é um praticante da palavra. Eu preciso amar a Deus, eu preciso que o amor e o temor de Deus habite no meu coração, que eu ame a Deus acima de todas as coisas, que eu deseje a Deus na minha vida, que a minha alma deseja a Deus, que eu preciso desse conhecimento. E esse conhecimento é através da sua palavra. Olha o que está escrito aqui. E outra parte caiu entre os pedregulhos, onde não havia terra bastante, logo nasceu porque não tinha terra funda. O 20 ainda fala assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra de Deus e recebe com alegria, mas não tem raiz. Antes é temporão, então chega a angústia, chega a perseguição, chega as dores e a pessoa se afasta de Jesus. Seja um servo de Deus firme com o Senhor. Aprenda de Deus, aprenda a amar a Jesus. Peça a Ele para te dar fé, para te dar ensinamento, para abrir a sua mente, o seu coração, para que verdadeiramente você conheça Cristo. Andar com Cristo é um privilégio, é saber que Deus habita dentro do seu coração e que todas as promessas que tem aqui nesta palavra te alcançarão. Todas as promessas de Deus é que nós teremos uma vida melhor do que essa, uma vida futura e eterna. Eterna não tem fim, meu irmão. Não tem fim. Olhe para Cristo, não duvide que você está aqui sendo preparado para andar com Deus, para reinar com Deus. O terceiro fala, entre espinhos, Mateus 13, do 7 e o 22. Vou ler logo e depois nós explicamos. E a outra caiu entre os espinhos, e o espinho cresceram e sufocaram a palavra. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam e a palavra fica infrutífera. Quantas pessoas, devido à busca de uma riqueza, faz qualquer coisa para adquirir riqueza. Não importa o que ele tenha que fazer para ser rico, ele vai fazer. Para ter dinheiro, para ser bem-sucedido, ele vai fazer. Quero dizer para você, não faça isso. Não coloque em jogo a sua vida eterna. Olhe para Deus, faça aquilo que está dentro da palavra de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar muito, porque Deus ele tem muito para os servos dele. Se o que ele tem para você não é bênção, não vai te dar uma vida eterna, não faça. Ande dentro da palavra de Deus, faz aquilo que é bom e agradável e que você vai ter uma vida eterna. Pense uma coisa, tudo que você conquistar nesse mundo vai ficar aqui. Você não vai levar nada, você só precisa do suficiente para viver aqui bem. O resto que sobra, o excesso, você não precisa, porque você não vai levar para onde você vai. Então, ande com Deus dentro da palavra de Deus e conheça Jesus. Esses são os que querem seguir a Jesus, mas se sente atraído pelas riquezas e prazeres do mundo. Então, você precisa amar Jesus sobre todas as coisas. Não deixe os prazeres do mundo, as orgias, as riquezas, as diversões do mundo te roubar a essência de Cristo. Não deixe. A boa terra é o que está em Mateus 8, 20 e 23, que fala: a outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, então dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30 por 1. 100 por 1.
Então, esta é a terra boa, a terra fértil. Ela ouviu a palavra de Deus, essa sou eu e você. Nós ouvimos a palavra de Deus, entendemos, cultivamos a palavra de Deus, porque entendemos que só Ele tem salvação eterna. Só Ele tem alegria para o nosso coração. A boa terra é maravilhosa, é uma pessoa que ouve, compreende, frutifica. Ela tem também muitas dificuldades, mas o seu segredo é que ela persevera. Ela não desiste, ela vence as dificuldades. Está difícil, mas com Jesus é melhor. Para onde eu vou se eu sair da presença de Deus? Hoje eu achei muito interessante. Nós temos uma consagração pela manhã, um grupo de irmãs da tarde da bênção. E eu achei interessante um testemunho de uma irmã. Ela disse que ela estava decepcionada com algo que aconteceu na vida dela. Ela perdeu alguém que ela amava muito. E ela ficou triste com Deus, porque Deus levou essa pessoa. Deus tem os planos dela e os projetos dele. Todos nós temos um tempo determinado aqui na Terra. Quando nós cumprimos a nossa missão, Deus nos leva de volta. Independente de quem fica, que se acha bom ou não, Deus tem um plano individual com cada um de nós. E ela disse que ela olhou e falou assim, mas para onde eu vou? Para o mundo eu não vou voltar. Quer dizer, o mundo longe de Deus? Ou como que eu vou viver longe de Deus? Apesar de estar triste hoje, mas você sabe que o Senhor Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não existe outro lugar melhor a não ser as mãos do Senhor, aos pés do Senhor, louvando e adorando esse Deus. Exemplos de chamado. O precipitado é aquele que se apresenta a Cristo e se propõe a segui-lo, mas não calcula o preço. Lucas, que foi o texto que nós lemos, Lucas 9, 58, 57, 58. Seguir a Jesus custa um preço e é preciso renunciar a muitas coisas e colocar Jesus acima de pai, de mãe, de irmãos, de filho, de esposa, bens e a própria vida. Então, você vai amar Jesus, você precisa deixar tudo aquilo que te separa de Cristo. Se o impedimento é seu pai, é sua mãe, isso não quer dizer que você vai abandonar seus pais, mas você não precisa do consentimento dos seus pais para você servir a Deus. Porque antes dos seus pais, você é filho de Deus. Você é um projeto de Deus. E é Ele que tem bênção e vitória para você. Então, para servir a Deus, você não precisa da autorização dos seus pais. Você pode servir a Deus. Isso é algo dentro do seu coração, dentro da sua vida. Olha o que diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 10, o verso 37 ao 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Isso é Deus falando. Você não tem que amar seu pai e sua mãe mais do que a Deus. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, a nossa vida está escondida em Deus. Ele nos fez. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso tudo. Qual é o moroso? O moroso, este pediu para seguir a Jesus depois de sepultar o pai. Isso, no contexto judaico, significava que ele ia esperar o pai morrer para depois seguir a Jesus. A expressão permite primeiro significa que outros interesses estavam antes do interesse de seguir a Jesus. Precisamos seguir a Jesus independente de qualquer circunstância. O tranquilo, que está em Lucas 9, 61, 62. Ele é o contraditório. Também diz, deixa-me primeiro, ao mesmo tempo que se oferece para seguir Jesus, dizendo, Senhor, quero segui-lo. Ele olha para trás. Nós não devemos olhar para trás, devemos olhar para Jesus à nossa frente, olhar para Jesus. Porque a nossa salvação é individual, andar com Jesus é individual, uma questão sua, é você e Deus. Conclusão. Jesus não nos prometeu uma vida sem problema, pelo contrário, ele afirmou que no mundo você passaria por aflições.
mas nos garantiu a vitória ao dizer, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Jesus, ele viveu aqui 33 anos sem nenhum pecado, para nos mostrar que ele venceu, e nós também poderemos vencer, nós poderemos vencer. Busque força em Jesus para prosseguir. Aprenda na sua palavra, a Bíblia Sagrada, a vencer o inimigo, a edificar a sua mente, e assim você será um vencedor. Aplicação. Se você fumava e deixou de fumar, é possível que você seja tentado nessa área. Então, peça auxílio a Deus para vencer. Antes de conhecer a Jesus, eu fumava 4 maços de cigarro por dia. 4. Eu comecei a fumar, eu tinha 10 anos de idade, aprendi com a minha mãe. Eu ia acender cigarro para ela lá no fogão de lenha e aprendi a fumar. Fumei 30 anos, conheci Jesus e eu deixei de fumar. Foi fácil? Não foi, mas o dia que eu desci as águas, eu fui liberta, nunca mais eu fumei. Já tem mais 30 anos que eu deixei de fumar. Não se deixe levar para o caminho do emocionalismo. Hoje há muito disso no meio do povo de Deus. Firme na sua fé, que é a palavra de Deus. Tem pessoas que querem nos vencer pelas emoções. Olhe para Cristo. Olha, o exemplo que você tem é Jesus. Segura firme na mão de Deus e ande olhando para Cristo, sabendo que Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosas na sua vida. Não deixe que nada venha te tirar da presença de Deus. Veja se sua fé continua a crescer, ou se você tem vacilado. Não permita ser vencido. Estude a palavra de Deus e ponha nela sua fé. Se você estiver fraco, fala com o seu líder de discipulado, com o seu pastor, com uma mulher de oração, com alguém, com um homem de oração, uma pessoa que ora. Busca conhecimento da palavra de Deus. Não deixe se levar pelos ventos de doutrina, não. Firme na palavra. O que a palavra de Deus nos diz? Está aqui no livro, na Bíblia Sagrada. Né? E aqui nós temos algumas perguntas, né? Que é, você deve confiar nos seus sentimentos, na sua fé, na palavra de Deus. Nós devemos confiar na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Quem é que tenta o crente? O crente é tentado pelo diabo, então não deixe que Satanás venha te tentar. Continue firme, olhando para Cristo, porque Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa luz. E que Deus possa te abençoar continuamente, você tenha uma semana maravilhosa e continue com os nossos estudos. Nós temos 15 lições dessa revista e eu gostaria que você fizesse todas elas. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Amém?